Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Agora vamos falar sobre o pedido de impeachment do Lula. Já passou da hora da população se organizar e ir para a rua para pedir o impeachment deste descondenado que está desgovernando o nosso país, né? A última notícia diz que o STF realmente recusou a liberação do passaporte do presidente Jair Bolsonaro. O Paulo Gonet, que eu costumo chamar de Paulo Gonorreia, a PGR recomendou para o STF que o passaporte do Bolsonaro não seja liberado, porque o Bolsonaro simplesmente não representa nada de oficial e não representa a vontade popular para ir participar de um evento de posse em outro país, né? No caso, o evento de posse, da festa de posse do Donald Trump. Então, o Paulo Gonet diz que o Bolsonaro vai por vontade própria, não é uma vontade oficial, não é um pedido da nação para ele representar o Brasil, então eles não vão fazer a liberação do passaporte. E isso é muito ruim, porque isso carimba que o país é uma ditadura, que realmente é uma Venezuela. Pois veja bem, pessoal, nós temos um brasileiro preso dentro do próprio Brasil. É um preso político dentro do próprio Brasil. Imagine um passarinho solto em casa, só que ele não está preso na gaiola. Ele está solto em casa onde todas as portas estão fechadas, ele não pode sair. Então, o Bolsonaro se tornou um preso político dentro do próprio Brasil. E isso já está repercutindo internacionalmente. O pessoal de outros países está dizendo que isso aqui já é uma Venezuela, porque o soviético Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, impede que um brasileiro nato saia do país, apreendendo o seu passaporte dentro do próprio país. Então essa é uma coisa inadmissível, é uma coisa que pega muito mal internacionalmente e agora o Brasil realmente chancela esta fama de país ditatorial. E o que acontece quando o país é considerado um país ditatorial? Existe evasão de divisas. Eu não canso de falar nesse canal que existe evasão de divisas. Para você que não sabe, evasão de divisas é quando as empresas retiram dinheiro do país e levam embora para outro país. Isso é evasão de divisas. Isso vem acontecendo há muito tempo na nossa B3, que é a Bolsa de Valores, onde empresas grandes, gigantes, estão parando simplesmente de investir no Brasil e de gerar renda, de gerar dinheiro, porque o que sustenta o governo é o nosso trabalho. E quando não tem empresas grandes para empregar o povo, a gente não tem dinheiro. Então, o que está acontecendo? É um ciclo, é uma corrente. Então, o que está acontecendo? Não tem emprego, a gente não dá dinheiro para o governo gasta, gasta, gasta e não tem mais de onde tirar dinheiro. E o que acontece? Acontece que o governo pega o dinheiro dos seus impostos. Então, o Taxade ou Bostade começou a cobrar impostos até do ar que você respira. E essa última incursão do governo foi a taxa do Pix. Realmente o Pix não está sendo taxado, mas ele ia ser monitorado em suas transações para cobrar imposto de renda de você. E se você não pagar o imposto de renda, além de você incorrer em crime, você tem que pagar multa. Então é o Estado usando a força dele contra a população. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então, quando a gente não tem emprego e quando a gente não tem dinheiro circulando dentro do país, a gente não pode pagar o governo continua com os seus gastos e quer tirar imposto do nariz, quer tirar imposto seu para poder sustentar viagem de janja, compra de cama, lençol de 300 fios, construção de fontes dentro do Palácio do Planalto, criação de tartaruga, e aí vai. Então, o que acontece? A fama do Brasil internacionalmente vira uma fama de que nós somos um país equiparado com a Venezuela, com Cuba, com a Coreia do Norte, com o Irã,
com o Líbano, que tinha presos políticos encarcerados, onde a Venezuela também persegue os seus opositores, é o que acontece aqui no Brasil. Então, o que eu quero que vocês percebam que o STF está causando um problema diplomático aqui no Brasil. O STF está legislando quando não é para o STF legislar. A gente já eliminou o Congresso Nacional, já eliminou o Senado no sentido de parar o STF, né, que é o nosso sistema de freios e contrapesos, e a gente não tem mais a proteção do Senado e nós não temos mais a proteção da Câmara dos Deputados, onde os deputados eleitos por nós deveriam trabalhar para impedir que isso aconteça. Então nós temos uma organização criminosa chamada PT unida junto com uma facção chamada STF. Essa facção, o STF, a gente pode chamar de máfia, porque são 11 ministros trabalhando em conjunto com o descondenado do Inácio, o descondenado eleito pelo TSE, que trabalha junto com o STF, governando o país, inventando leis que não existem e causando esse mal-estar diplomático que a gente vive hoje. Porque para os olhos dos outros países, nós já somos uma ditadura. E isso é mal em diversos níveis, como eu já expliquei, né? Evasão de divisas, retirada de dinheiro, empresas grandes não vão querer investir no Brasil por conta da fragilidade jurídica, da instabilidade jurídica, onde uma lei é de um jeito, de repente de um mês para o outro, a lei muda e você tem que trabalhar de outra forma, então é impossível investir hoje aqui no Brasil. E o STF tem criado esse medo jurídico que afasta as empresas daqui. Então, perseguidos políticos, jornalistas exilados como Rodrigo Constantino, como Paulo Figueiredo, a juíza Ludmila Lins Grillo, que está exilada nos Estados Unidos, e a perseguição aos invasores, né, do 8 de janeiro, onde eu falo que aquilo não foi um golpe, aquilo foi uma invasão de prédios públicos, que não deveria ter acontecido, é lógico, mas não foi tentativa de golpe. Então o STF está perseguindo esse pessoal, o pessoal está exilado, tem senhoras, mães de família, gente com doenças, mortes que aconteceram através do STF, dessas prisões do 8 de janeiro, que a gente já está cansado de saber. Então a gente vive um caos jurídico e um caos na imprensa, onde nós temos uma imprensa que fala mentiras, tenta chancelar as mentiras do governo, porque se o governo fala que a cor branca não é branca, a imprensa vai dizer que a cor branca não é branca, entendeu? Vai dizer que homem não nasce homem, que mulher não nasce mulher e assim por diante. Então a imprensa vai concordando com as mentiras do governo. Agora o governo quer perseguir o Nicolas Ferreira por aquele vídeo que ele fez, que teve mais de 250 milhões de visualizações, dizendo exatamente o que o governo está querendo fazer, que é monitorar o Pix e cobrar imposto de renda. O governo prometeu picanha, veio abóbora. O governo prometeu, o Lula prometeu gás gratuito na sua pré-candidatura. Nós tomamos a decisão que até 2026 o gás será dado de graça para 21 milhões e 600 mil famílias. O gás vai fazer parte da cesta básica. Vamos dar botijão de 6 quilos. O cara está utilizando lenha, utilizando querosene, tem gente se queimando, e o gás tem que ser tratado como uma coisa elementar para a família. Da mesma forma que ele quer feijão, quer arroz, ele precisa do gás para poder cozinhar tudo isso. E a gente não teve nada disso. A gente só teve desgoverno, cobrança de imposto e nada efetivo. O governo não comprou vacinas contra a dengue. O governo cancelou a distribuição de água no Nordeste, quando a gente já tinha a distribuição de água através da ampliação do desvio, né, da irrigação do Rio São Francisco, e a gente não tem mais em quem acreditar. Por isso, o impeachment do Lula é necessário, não é efetivo porque eu acredito que vai demorar muito, porque o impeachment é uma decisão política e não uma decisão jurídica. É lógico que os dois têm que trabalhar em conjunto, mas é mais uma decisão política.
do que uma decisão jurídica. A gente vê o presidente do Senado, que é um bunda, é um bundão, ele não faz nada contra o STF. A gente vê um presidente da Câmara dos Deputados, que também é um bundão, que não faz nada contra o Senado e a perseguição da Polícia Federal, que a gente já pode chamar de Gestapo, né? Porque a Polícia Federal cumpre ordens do STF, que são ordens ilegais, são leis que não existem, e a gente vai no decorrer desse governo sofrendo tudo o que tem que sofrer diante desta ditadura que nós estamos vivendo. Então a gente acaba perdendo a esperança, a gente acaba perdendo a fé, né? E é isso que acontece em ditaduras, o governo vai te sufocando, até você ficar desanimado e não ter mais forças para lutar. Então eu acho que esse mês ainda a gente deve se organizar, a gente deve ir para a rua, mas tem que ir de 1 milhão para cima para a rua. E tem que ser o país inteiro. Isso tem que ser feito de mês em mês, até o governo pedir para sair, ou alguém do Senado, ou alguém da Câmara dos Deputados entrar com pedido de impeachment para expulsar esse descondenado vagabundo que ainda está tomando conta e desesperançando o Brasil. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar este vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. Muito obrigado e até já!